Oi gente, tudo bem com vocês? Fancy! Hoje a gente vai começar uma série diferente aqui no canal. Eu decidi trazer a trajetória do BTS, contar pra vocês tudo que aconteceu na carreira dos meninos desde a formação da empresa até o momento atual, já que o BTS, conseguiu essa semana a posição número 1 do Hot 100 da Billboard, que é um dos rankings mais famosos da música aí no mundo. Vou começar com o BTS, mas eu quero já que vocês deixem aqui embaixo nos comentários sugestões de outros grupos para que eu possa trazer esse compilado aí, um resumo sobre a carreira de cada um deles. Eu quis detalhar a carreira do BTS bem, então será uma série de vídeos, eu ainda não sei quantos vídeos serão, mas fiquem ligados aqui no canal porque eu vou postando aos poucos, todas as quintas-feiras a gente vai ter esse trajetória K-pop. Se você já começou a assistir o vídeo, já deixa logo seu like, porque eu sei que se você deixar pro final do vídeo você vai esquecer. Comenta aqui embaixo também o que você achou dessa ideia e os grupos que você quer ver aqui no canal. E não se esquece de se inscrever nesse canal, gente. Eu tô com uma meta aí de chegar a 1000 inscritos, então me ajude nessa, compartilha com seus amigos, manda o link do vídeo pra trazer mais gente aqui e me ajudar. Se a gente quiser entender o impacto que o BTS tem trazido pro K-pop e pra Coreia, a gente precisa voltar no tempo e entender como a Big Hit foi criada. O Bang Si-hyuk, que é o criador da Big Hit, ele já era um produtor famoso, conhecido por fazer vários hits, e ele trabalhava em parceria com a JYP. Ele decidiu então sair da JYP e criar sua própria empresa, e foi aí que nasceu a Big Hit em 2005. Já perto da falência, em 2007, teve então o debut do primeiro grupo da empresa. O grupo se chamava Eight e era formado por uma moça e 2 rapazes. E foi graças a esse grupo Eight que a Big Hit conseguiu uma graninha aí com a promoção dos singles e dos álbuns e conseguiu continuar permanecendo aí nessa indústria a trancos e barrancos, Esse então era o único grupo da Big Hit, até que em 2010 ela fechou uma parceria com a JYP para promover o grupo 2AM. Até então, o grupo 2AM era o único grupo de grande relevância da Big Hit. Foi em 2010 também que a Big Hit fechou o contrato dela com o primeiro membro do BTS, que foi quem? O Namjoon. Agora eu vou contar para vocês um pouco de como o Namjoon chegou a fazer parte da Big Hit e a história por trás da carreira dele. Quando o Namjoon tinha por volta de 11 ou 12 anos, ele escutou a música Fly, do Epic High, e foi ali que ele teve certeza que ele queria ser um rapper. Ele começou então a crescer a sua carreira no rap, e ele usava o nome de Ranch Randa, é um nome muito difícil de falar, mas ele começou a crescer na cena underground do rap lá na Coreia, e naquela época ele se apresentava com nomes como Supreme Boy, que hoje é um produtor da Big Hit, e o Top Dog, que também faz músicas pro BTS. O Namjoon então começou a lançar algumas músicas com o nome Ranch Randa e foi aí que ele recebeu um convite para fazer a audição para uma empresa pequena de hip hop lá da Coreia. Nessa audição, um dos jurados se impressionou muito com o rap do Namjoon e passou o contato dele para o Bang Si-hyuk. Foi então quando ele tinha 16 anos que a Big Hit contratou ele oficialmente como rapper. Mesmo com o Namjoon na empresa, ele só era um trainee, ele não tinha o nome, ele não tinha a fama que ele tem hoje em dia com o BTS. Então, no momento lá, naquela época, a Big Hit criou um grupo feminino chamado Glam. E você já deve ter ouvido que esse grupo se envolveu num escândalo muito grande lá na Coreia. Elas até chegaram a ter um pouquinho de relevância, mas uma das integrantes, a Dahi, se envolveu num escândalo de chantagem. Ela, junto com outra modelo coreana, estava ameaçando expor imagens, privadas de um ator. Esse ator, então, denunciou ela para a polícia e ela foi presa, fazendo com que o grupo fosse desbandado. É engraçado porque em algumas apresentações e em alguns MVs, alguns dos meninos do BTS aparecem como figurantes. Eles eram trainees na época, e fizeram esse apoio aí de background pro grupo. Então, essa era a realidade da Big Hit. Um grupo com um escândalo horrível, Nenhum grupo de sucesso, o único grupo de sucesso era o 2AM, que era em parceria com a JYP, então não era bem um grupo da Big Hit. Então o Bang Si-hyuk estava destinado a criar um grupo que mudasse o cenário do K-pop daquela época. Ele tinha em mente em criar um grupo de hip hop e estava apostando todas as suas forças nesse projeto. Para criar um grupo de hip hop, ele precisava de mais rappers. Foi então que ele começou a abrir audições para recrutar novos trainees. E agora a gente vai conhecer como cada membro do BTS entrou para a Big Hit. O Suga, então, foi o segundo membro a entrar na Big Hit. Ele é nascido lá em Daegu, uma cidade do interior da Coreia. Ele também era super ativo na cena hip hop da cidade dele e ele usava o nome Gloss para se apresentar como rapper. Um fato importante é que ele era bem conhecido como produtor também lá em Daegu. Ele fazia várias músicas para artistas locais e ele foi contratado por um estúdio também lá de Daegu
para produzir músicas, mas ele não era bem pago nesse emprego. O Suga já até comentou sobre isso, que ele teve muitos problemas financeiros e que às vezes ele não sabia se ele compraria uma comida com o dinheiro que ele tinha ou se ele pegaria o ônibus para casa. Então, num belo dia, ele viu um anúncio para uma competição chamada Hit It, que era promovida pela Big Hit. Ele decidiu participar, se inscreveu, infelizmente ele não ganhou a competição, ele ficou em segundo lugar, mas isso fez com que ele ganhasse visibilidade o suficiente para ser recrutado como produtor para Big Hit. Então o Suga entrou primeiramente na Big Hit para ser um produtor, não para ser um idol. E ele brinca até hoje sobre isso, dizendo que o Bang Si-hyuk enganou ele, falando que ele seria um produtor e faria parte de um grupo de hip hop, e o BTS tomou rumos totalmente diferentes. Mas eu sei que ele não se arrepende das decisões que ele tomou. O terceiro membro a entrar para Big Hit foi o J-Hope. A história do Hope é um pouquinho diferente. Ele era muito conhecido na cidade dele, Gwangju, por ser um bom dançarino. Ele decidiu então fazer uma audição para JYP, mas ele não passou nessa audição. Como a primeira opção dele não tinha dado certo, ele decidiu então fazer uma audição para Big Hit. Durante a audição, a empresa viu que ele tinha uma boa habilidade de ritmo e que isso talvez fosse bom para ele aprender a fazer rap. Então o J-Hope virou oficialmente mais um trainee da Big Hit. Mas quase que o J-Hope não debutou com o BTS. Aconteceu uma crise entre ele e a empresa e ele falou que ele não ia participar mais do grupo. E foi aí que o Namjoon teve que convencer tanto o J-Hope como a empresa de que o grupo precisava de alguém como o J-Hope no time. Então, com a permanência do Hoseok na Big Hit, a rap line estava oficialmente formada. Mesmo com a rap line formada, pra fazer esse grupo aí de hip hop, o Bang Si-hyuk decidiu que esse não seria mais o propósito do grupo. Ele percebeu que a geração contemporânea estava precisando de um idol, de um grupo de idols que fossem como um ombro, um herói, um ombro amigo, que aquela geração pudesse se apoiar nos momentos difíceis. Ele queria um grupo que confortasse os fãs, mesmo sem dizer uma única palavra. Isso é realmente o que BTS é pra gente, né? Com essa nova ideia, para um grupo idol tradicional, ele teria que abrir novamente as audições da Big Hit para achar membros para vocal line. Então, o quarto membro a entrar pra Big Hit foi o nosso querido Jin. Por ser muito bonito, o Jin já tinha sido recrutado por outra agência, pela SM, mas ele decidiu não ir para essa agência, atrás do produtor, porque ele achou que era um golpe. Pouco tempo depois, então, quando ele estava saindo do ônibus, um produtor da Big Hit viu ele e ofereceu, a ideia dele fazer uma audição para Big Hit. O Jin nunca sonhou em ser idol, pelo contrário, ele tem formação em teatro e ele queria ser ator. Ele não tinha nenhuma habilidade de dança ou canto, mas ele foi convencido a tentar essa audição da Big Hit e se tornar um idol. E que bom que ele aceitou, né, gente? Depois do Jin, a gente teve a entrada do JK na agência. Nosso Maknae entrou na agência com 13 aninhos, gente. Ele era uma criança. Ele foi descoberto enquanto ele fazia uma audição para um programa chamado Superstar K, que é tipo um Ídolos, assim, meio que um The Voice, que acontecia lá na Coreia. Ele fez a audição na sua cidade natal, que é Busan, mas ele não passou, ele não foi escolhido para a segunda fase. Mesmo não tendo sido escolhido para a segunda fase, isso abriu a oportunidade para ele de ser abordado por várias agências. Ele foi contatado por 7 agências, entre elas a Starship e a JYP. Uma das agências que entrou em contato com o JK também foi a Big Hit. E como que o JK decidiu que ele queria ir para a Big Hit? Ele viu uma apresentação do Namjoon fazendo rap, ele se interessou muito pelas habilidades do Namjoon e decidiu que ele queria treinar ao lado do Namjoon e por isso ele escolheu a Big Hit. Então sim, a gente pode dizer que o JK só está, no BTS por conta do Namjoon. Foi então a vez do V entrar pro grupo. O Vi foi o 6º membro, então, a entrar pro grupo, e ele é filho de fazendeiros bem pequenos lá de Daegu também. Ele tinha o sonho de ser saxofonista, que era o instrumento que ele tocava quando ele estava na escola, mas um dia um amigo do Vi quis ir para fazer uma audição da Big Hit e pediu pro Vi junto com ele para dar um apoio moral. Chegando lá na audição, os produtores da Big Hit viram o Vi, acharam ele muito bonito e falaram para ele fazer uma audição para tentar, uma vaga aí na Big Hit. Sem pretensão nenhuma de ser idol, ele fez a audição, passou e naquele dia ele foi a única pessoa de Daegu a ser aceita dentro da Big Hit. O último a entrar no grupo então foi o Jimin. Ele é o que teve o menor tempo de treinamento. O Jimin morava em Busan, a mesma cidade do JK, e ele estudava na Busan High School of Arts, que era uma escola de artes lá que tinha na cidade dele. Ele estudava dança contemporânea e foi convencido pelo seu professor a fazer uma audição para Big Hit devido ao seu grande talento. Ele então passou na audição, se mudou para Seoul e virou um trainee oficial da Big Hit.
Então aí a gente já tinha o grupo formado. O RM como líder e o rapper principal, o Jin como subvocalista e visual do grupo, o Suga como rapper líder, o J-Hope como dançarino principal, sub-rapper e subvocalista, o Jimin como dançarino principal e vocalista líder, o V como dançarino líder, subvocal e visual do grupo também, e o JK como vocalista principal, dançarino líder, sub-rapper, centro e maquinê do grupo. Eu comentei com vocês já que durante esse tempo de treinamento os meninos participaram de vários MVs e programas, né, que os grupos da Big Hit se apresentavam. Um desses era o grupo Glam. E o J-Hope, mesmo na época de trainee, foi creditado como rapper na música do Jo-Kwon, Animal. A gente também sabe que durante a época de trainee os meninos passaram por momentos muito difíceis. Como a empresa era muito pequena, os meninos tinham que dividir um apartamento de um quarto entre os 7. Os treinamentos eram super exaustivos e eles não tinham luxo nenhum. Morar longe da família, já que a maioria deles eram de cidades do interior, fez com que muitos dos membros quisessem desistir também desse processo de se tornar um idol. Inclusive, em um episódio do Island que saiu por essas semanas atrás, o RM confessou que 6 meses antes do grupo debutar, ele fugiu da empresa, foi para casa dos pais dele e quis desistir dessa carreira. Ele foi convencido então pelo pai dele, que sabia que esse era um sonho dele e que ele iria se arrepender disso no futuro, caso não voltasse para a empresa. O Suga também era o que menos tinha dinheiro para se sustentar na época de trainee, então ele trabalhava com meio período como entregador e ele até sofreu um acidente enquanto fazia uma das entregas. Como eu disse, o grupo, a princípio, era para ser um grupo de hip hop, mas o Bang Si-hyuk viu que essa geração de idols precisava trazer uma imagem diferente. Ele quis então criar um grupo tradicional de idols tradicionais, mas que fossem muito mais próximos dos fãs, que não passassem essa imagem perfeita de idols intocáveis e que falassem sobre problemas sociais e psicológicos. Ele queria que as pessoas fossem capazes de se identificar com os idols, ver que eles eram pessoas normais, que passavam por problemas normais. Além disso, ele queria que os idols tivessem um toque especial na criação das músicas. Foi então que ele decidiu que o grupo se chamaria Bangtan Sonyeondan. A tradução de Bangtan Sonyeondan para o português é algo como escoteiros à prova de balas. Ele escolheu esse nome porque ele achou que seria um nome muito forte que simbolizaria essa luta e essa força que os jovens têm para resistir às pressões sociais. Então ele trouxe uma proposta toda nova que a indústria do K-pop até então não tinha visto. 6 meses antes do debut dos meninos, eles já estavam sendo muito reconhecidos por serem extremamente ativos nas redes sociais. Eles tinham Twitter, eles tinham fancafé, eles tinham criado um canal no YouTube em que os meninos postavam um vídeo sempre com o título Bangtan Bomb. Os meninos compartilhavam um pouco sobre esse processo do debut e coisas que eles estavam pensando, era como se fosse um diário em vídeo. Essa presença forte nas mídias sociais foi uma ideia do Bang Si-hyuk e ele começou a trazer realmente uma mudança nessa indústria do K-pop. O foco de usar as mídias sociais era realmente capturar o foco do público e transformar esse interesse que o público tinha pelos meninos em venda. Super marqueteiro. Além de fazer com que essa proximidade dos meninos criasse um amor no fandom e fizesse com que o fandom fosse muito fiel e acompanhasse os meninos em todos os momentos. Mal sabiam eles na época que esses seriam um dos fatores que transformariam o BTS no fenômeno que é hoje. Então aqui a gente acaba a primeira parte dessa trajetória do BTS. No próximo vídeo a gente vai saber mais sobre a época do debut, como foi construído o debut e os primeiros anos do grupo. Se você assistiu até aqui, curte o vídeo, porque isso significa muito pra mim. Comenta aqui embaixo o que você achou. Como eu disse no começo, eu realmente quero ver o que vocês têm achado dessa proposta nova de vídeo. E comentem aqui embaixo grupos que vocês querem ver nessa trajetória K-pop, que vai ser o novo quadro do canal oficialmente. Não se esqueçam de se inscrever no canal também, isso me ajuda muito e eu estou com uma meta aí de chegar a 1000 inscritos, então me ajuda, compartilhe o canal com seus amigos para ajudar a Tia Hana a crescer. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui tá meu Instagram, tem conteúdos muito legais sobre moda coreana, sobre K-pop, sobre BTS, sobre cultura asiática em geral, e você não pode perder, então já corre para me seguir. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo todo domingo, terça e quinta. Todos os domingos os vídeos são sobre a Island. Terça e quinta são vídeos variados, mas eu vou começar a postar o Trajetória K-pop toda quinta-feira. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!